Livro aponta que a polarização está calcificada e que há ilusões na vitória de Lula sobre Jair Messias Bolsonaro. Impressões sobre o livro Biografia do Abismo, de Felipe Nunes e de Thomas Trauman, por Pedro Zambarda. Vamos ler aqui o meu textinho para a gente entender um pouco. Esse é o livro Como a Polarização Divide Famílias, Desafia Empresas e Compromete o Futuro do Brasil. Vamos ler aqui o trabalho do Thomas Trauman. Para quem não conhece o Thomas, ele é colunista da revista Veja, colunista do site Poder 360 e foi porta-voz do governo Dilma. O Felipe Nunes é o criador da consultoria Quest, que faz pesquisas eleitorais. O Felipe, inclusive, vai vir aqui no canal em algum momento, ou eu vou entrevistá-lo, e a gente vai trazer informações bem interessantes para vocês. Eu ainda vou voltar a este livro, mas separo neste texto algumas das primeiras impressões. Polarização política é um tema que corre o risco de ser clichê. O mais fácil seria traçar uma solução catastrófica para o problema ou simplesmente resumir a situação do Brasil de uma maneira simplista, de que Lula impediu a reeleição do fascista Jair Messias Bolsonaro. Sócio fundador da Quest, Felipe Nunes realiza algumas das pesquisas eleitorais mais detalhadas e faz bons levantamentos sobre a articulação digital mais recente. Colunista da Veja e do Poder 360, Thomas Trauman teve experiência como porta-voz do governo Dilma e dá a liga no livro Biografia do Abismo. A obra se insere nas análises mais críticas desse fenômeno da polarização. No entanto, ela oferece um possível diagnóstico realista da articulação que conduziu Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, com 60 milhões de votos e pela terceira vez, além de destrinchar na população o real desastre que foram os 4 anos de Bolsonaro e do desgoverno pandêmico. E a análise não se restringe aos candidatos, aos parlamentares e chega aos influenciadores digitais, os comunicadores e, sobretudo, seus impactos na população. O livro tem 240 páginas. Na página 192, os autores pontuam o seguinte: a intransigência se retroalimenta e se sedimenta fora do período eleitoral, mas as responsabilidades dos agentes públicos são distintas das dos outros autores. Ao longo de 2022 e 2023, o Supremo Tribunal Federal decretou vários casos de censura nas redes sociais a influenciadores de direita e de extrema direita, numa ação que colocou no mesmo pacote os envolvidos na tentativa de golpe em 8 de janeiro, empresários bolsonaristas que discutiam política em um grupo de WhatsApp e humoristas como o youtuber Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark. Em vez de gerar um grau mínimo de responsabilidade nas redes sociais, a falta de critério das decisões judiciais apenas acentuou o discurso da extrema-direita de que a justiça era parcial, sempre decidindo contra bolsonaristas. Em junho de 2023, ao discursar em um evento estudantil da UNE, o ministro Roberto Barroso, hoje presidente da Corte, que viria a tomar posse como presidente do STF apenas 2 meses depois, alimentou ainda mais as acusações de parcialidade ao dizer que fazia parte dos que haviam derrotado o bolsonarismo. É possível não concordar exatamente com essas decisões, que essas decisões do Supremo foram censura da extrema-direita. Acredito que o ministro Moraes e a Corte impediram um golpe de Estado. No entanto, os autores mediam e discutem a reação dos próprios bolsonaristas e a necessidade de um novo pacto, que ainda não dá sinais de desenvolvimento. Se o presidente, ministros do Supremo, governadores, senadores, deputados e jornalistas têm uma responsabilidade política de ao menos atenuar os efeitos da polarização extrema, a responsabilidade individual do cidadão é aprender a conviver com essas diferenças. Na página 189, um pouco antes, Trauman e Nunes sugerem soluções. Parece contraditório, mas no primeiro passo para sair da calcificação, a sociedade precisa concordar sobre limites que, se cruzados, geram repulsas de todos os lados. É como a Convenção de Genebra, o protocolo que tenta dar regras mínimas aos conflitos armados. O embate entre ideias contrárias deve ser normalizado, mas os lados precisam aceitar que existem regras civilizatórias que não podem ser ultrapassadas. Atentados a Brasília em 8 de janeiro cruzaram essa linha. Os autores, no entanto, enxergam limites no atual governo, página 205, perto do final. Os primeiros meses de 2023 poderiam dar a impressão de que o nosso diagnóstico é exagerado. O estilo de Lula
historicamente menos belicoso que o de Bolsonaro, reduziu o estresse das relações da sociedade com o governo. Além disso, a condenação do ex-presidente, impedindo que ele participe de eleições até 2030, descarta a repetição de uma revanche Lula e Bolsonaro nos próximos pleitos. Por fim, a incorporação na base congressual do governo Lula de partidos que estiveram com Bolsonaro poderia, em tese, significar a volta da política como ela é dos anos 1990 e 2000. Acreditamos firmemente que essa impressão de volta à normalidade é um auto-engano. Passado 10 meses desde as eleições, 2 de cada 3 brasileiros consideram o país mais dividido do que unido. Em junho de 2023, o Brasil ainda aparecia com os mesmos patamares de opinião sobre polarização sentidos em outubro de 2022, no auge da disputa eleitoral. É preciso ser de outro planeta para não se assustar com esse sentimento. O livro aponta aparentemente para um estrago mais profundo provocado pelo bolsonarismo e pela extrema-direita no Brasil. Volto a ele em algum momento. Entrevistamos Thomas Trauman há 10 meses, vale ver a conversa e os cortes, meus queridos e minhas queridas. Gente, produzir essa resenha, tudo isso tem um custo, tá? Eu fiquei um tempo escrevendo, fiquei um tempo lendo, fiquei um tempo acompanhando. E é bem complicado aqui quando a gente retoma as nossas atividades e a gente não vê as metas de superchat sendo batidas. A gente precisa muito que vocês nos ajudem financeiramente, tá, gente? Isso é muito necessário, isso é muito importante para que o canal consiga se pagar e consiga pagar também a estrutura que ele tem.